Glória a Deus. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa manhã em nome de Jesus? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes de nós iniciarmos. Quem aqui nessa mesma época, ano passado, estava pulando o carnaval no mundo? Temos alguém aqui? Sim, mais alguém? Não? Hoje nós temos um. Essa é a primeira conferência da igreja no carnaval, pastor? Não? Todo ano faz. É a minha primeira, porque é o primeiro ano que eu estou aqui. Mas em nome de Jesus, o ano que vem, nós vamos fazer essa mesma pergunta. E nós vamos ter centenas de pessoas levantando as mãos aqui em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê no poder de Deus? Querido, como nós oramos aqui agora, nós não podemos sermos receptores, aqueles que recebem. Nós temos que ser transmissores, aqueles que recebem e transmitem. Nós temos que ser fonte, aquele que é cheio e se esvazia. Quantos dizem amém para isso em nome de Jesus? Existe um motivo para nós estarmos aqui. E esse motivo não para em nós, na verdade. Esse motivo para naqueles que estão lá fora. Nesses 4 dias se drogando, se prostituindo, se embebedando, se matando. É por isso que nós estamos aqui. Para que nós possamos pegar tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e levar para resgatarmos essas pessoas. Quantos creem nisso? Amém? Eu vou trazer uma palavra para você que eu tinha preparado uma outra palavra. Eu ia falar com vocês sobre Josué e Caleb. Foi até o que eu passei para o pastor. Eu ia falar sobre um espírito diferente. Mas Deus vem me incomodando e trazendo, batendo na minha cabeça, uma palavra que eu trouxe no culto do Awake, no dia 21 de dezembro. Então, os irmãos que estavam aqui no culto, me perdoem, vou chover no molhado com vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai falar, amém? Deus sempre fala algo novo. Enquanto eu estava estudando novamente essa palavra, Deus falou novamente ao meu coração, e eu não tenho dúvida que não será diferente com você. Deus vai falar contigo, amém? Glória a Deus. Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou. Fala comigo, no princípio Deus criou. Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis ele tem um objetivo muito claro. A Bíblia diz que Satanás ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Desde o princípio ao qual Satanás foi destituído do seu trono nos céus, mandado sobre a face do abismo, desde este momento em que ele foi tirado da sua posição, ele tem um único objetivo: pegar tudo aquilo que Deus criou e distorcer. Então tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é maravilhoso, ele de alguma forma ele pega aquilo e ele dá uma nova roupagem, ele distorce. E durante toda a história, a gente vê inúmeras teorias a respeito da criação. Porque o objetivo dele é de todas as maneiras tirar a glória da criação de quem? De Deus. E trazer essa glória ao acaso. Teoria do Big Bang, se chocaram, e tudo se criou. Teoria de Darwin, você veio do macaco. E assim por diante. Então o mundo tenta desconstruir através de uma estratégia de Satanás, tirando a glória de Deus, mas Gênesis, ele vem para trazer toda a glória da criação para Deus. Fala a pessoa do seu lado, toda a glória da criação pertence a Deus. Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? E aqui em Gênesis 1, no princípio Deus criou. Bereshit bara Elohim. Bereshit significa princípio, início, princípio de tudo. Bara, criar. Elohim, Deus. Só que a palavra bara em hebraico, ela tem um significado da criação
como algo criado do absoluto zero. O criar que está falando aqui é algo do absoluto zero, ou seja, não existia nada. E do nada Deus fez tudo. E aí quando nós vamos lá para Gênesis 2:7, a palavra diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Você vê que são expressões diferentes. Lá em Gênesis 1 ele fala criou. Em Gênesis 2:7 ele fala formou. O criar é algo do absoluto zero. O formar, você precisa de uma matéria. O homem tem poder de criar, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque o criar é algo exclusivo de Deus. Mas o homem tem o poder de transformar, sim ou não? Sim. Tudo que nós vemos aqui foi transformado pelo homem. Essa mesinha um dia foi uma árvore que o homem cortou, preparou, moldou e fez essa mesa. Essa cadeira de ferro que você está sentado, um dia ela foi um pó de ferro que foi tratado, foi feita uma liga e assim por diante e chegou nisso que você está. Ou seja, o homem tem o poder de transformar, mas o poder de criar, ele é único e exclusivo de Deus. E aí vem a nossa primeira lição nessa manhã. Talvez hoje você não enxergue nada. Talvez hoje você olha para a tua família e você não enxergue nada. Você olha para a tua vida financeira, você não enxerga a solução, você não enxerga nada. Talvez você olhe para a sua saúde e você não vê cura. Mas entenda uma coisa, aquilo que é nada hoje, Deus pode fazer tudo amanhã. Você crê nisso mesmo? Se você cresce de verdade, você tinha jogado essas cadeiras para o alto. Você crê nisso mesmo em nome de Jesus? Então dê um amém bem forte em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele tem o poder de criar, somente Ele tem esse poder. Se você olha para a vida de José, você vê isso de forma muito clara, porque existia um plano exclusivo para a vida de José. E se você for estudar a história dos egípcios, você não vai encontrar nenhum governador antes de José e nenhum governador depois de José. Se Deus te prometeu algo, querido, se Deus trouxe uma promessa sobre a tua vida, entenda uma coisa, nem que Ele tenha que criar aquilo que não existe, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, porque o cumprimento da promessa dEle é para a glória dEle, não para a nossa. Vocês estão entendendo? Vira a pessoa ao seu lado e fala para ela, do absoluto zero, Deus pode fazer tudo na tua vida. Amém? Nunca despreze o nada. Olha para as suas mãos. Você está enxergando alguma coisa? Sim ou não? Não, só a sua mão, né? Mas Deus pode fazer algo sobrenatural acontecer e aparecer sobre elas. Amém? Amém mesmo? Então vamos continuar. Gênesis 1:1. Eu estou lendo na NVI, tá, Gabriel? E no princípio, Deus criou a terra e os céus. Sim, igreja, amém? Não, amém. Quem falou não? Não, amém. Não é a terra e os céus. É os céus e a terra. Você vê que existe uma ordem? Sim ou não? Existe uma ordem. Agora vamos lá. Deus sendo Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, Deus, Ele poderia ter criado tudo ao mesmo tempo, sim ou não? Mas por que Deus primeiro faz os céus e depois a terra? Porque os céus sempre
vai ser a referência para a terra. Por isso que Jesus ele fala: seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. Eu elevo meus olhos aos céus, aos montes. O nosso socorro vem da onde? Vem do alto, vem dos céus, vem de Deus. Os céus é a única referência para nós. Se existe algo na terra ao qual você não vê solução, para onde nós temos que olhar? Para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando Jesus está lá na cruz, no momento final da sua agonia, Ele está ali, e Ele fala: tetelestai, né, está consumado. E a Bíblia diz que naquele momento a terra estremeceu, e o véu se rasgou, de cima para baixo. Por que será que a Bíblia é tão específica? Ela poderia falar somente que o véu se rasgou. Que véu é esse, Diego? O véu que separava o santo do santíssimo lugar. O lugar onde Deus se manifestava. O lugar onde somente o sumo sacerdote, em alguns momentos do ano, totalmente purificado, ele poderia entrar. E no momento que Jesus fala está consumado, a Bíblia é muito específica. Ela fala: o véu se rasgou de cima para baixo. E sabe por que foi de cima para baixo? Porque a salvação e a glória não é da terra para os céus, não é do homem para Deus, mas é do alto para a terra, é dos céus, é de Deus para o homem. Muito se fala sobre religião, mas religião é apenas o homem colocando uma escada, tentando chegar nos céus. Mas quando se fala de evangelho, querido, é Deus pegando a cruz de Cristo e descendo dos céus sobre a terra para transformar a sua vida, a minha vida, a nossa casa. Eu não sei aquilo que você tem necessitado, aquilo que precisa ser transformado na tua vida, mas entenda uma coisa: o que precisa ser transformado virá do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Desde que eu creia, desde que eu busque, desde que eu me entregue, desde que eu abro o meu coração. Quando eu entendo que a referência para minha casa tem que ser os céus, tudo muda. Porque eu paro de olhar para quem está do meu lado, eu paro de olhar para as desgraças do mundo, e eu entendo que a minha salvação vem dEle, a minha esperança vem dEle. Se a minha esperança está no homem, nós estamos perdidos, porque nossa política está toda destruída, nossa economia, nossa justiça, está tudo lascado. Mas a minha esperança vem da onde? Vem dos céus. Quantos aqui creem que a sua esperança vem dos céus, querido? Dê sua melhor salva de palma para Deus, mas dê sua melhor salva de palma mesmo, né, Mateus? Pastor Mateus fica me zoando. É bullying isso, né, pastor? Então a segunda lição de hoje: os céus é a nossa referência. É a referência para o teu casamento, é referência para as tuas finanças, é referência para os teus negócios, é a referência para o teu ministério, é a referência para as decisões que você precisa tomar. Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Salmo 121, 1 e 2: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como és nos céus. Colossenses 3, 1, 2: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai, e mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrestres. Salmo 103, 19:
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Fala comigo, o meu Deus tem o domínio sobre a minha vida. O pastor pregou ontem sobre escravos do amor. O escravo, ele tem um Senhor que o domina, que traz provisão, que traz sustento, que traz proteção. Nós temos um Senhor que está sobre o alto e sublime monte, em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso? E algo interessante, a Bíblia fala o céu, os céus, no plural, certo? Os. Ou seja, isso nos mostra que é mais de um. Então nós temos o primeiro céu. Qual é o primeiro céu? O que nós vemos, onde os pássaros voam, onde você entra no avião e ele te leva de um lugar para o outro. Esse é o primeiro céu. Então nós temos acesso ao primeiro céu, sim ou não? Sim. O segundo céu qual é? É o cosmo. É quando nós saímos da atmosfera, aonde estão os planetas, aonde estão as galáxias, aonde estão as estrelas. Esse é o segundo céu. Não é tão fácil chegar lá, né? Mas já chegam. A NASA, há muitos anos. Hoje, SpaceX de Elon Musk está levando o homem para lá também. Jeff Bezos da Amazon também tem uma empresa que leva bilionários para o espaço, ao segundo céus. Yuri Gagarin, um cosmonauta russo, ele diz assim: eu atravessei os céus e cheguei até os astros e não vi Deus. A única coisa que Yuri Gagarin não sabia era que Deus, ele não está sobre o primeiro, nem sobre o segundo, mas ele está a um céu muito mais alto, sobre o alto e sublime monte, aonde, querido, nenhum avião te leva, nenhum bilionário te leva, mas somente a cruz de Cristo pode te levar para esses céus. Quantos dizem amém para isso em nome de Jesus? É somente Jesus. Quando ele está na cruz e aquele ladrão ao seu lado fala com ele, se arrependendo, reconhecendo como Salvador, ele fala o quê? Hoje mesmo andarás comigo sobre os céus. Hoje mesmo estará comigo nos céus. Quantos querem estar nos céus aqui com Cristo em nome de Jesus? Amém? E esse céu, querido, ele pode descer sobre este lugar. Quantos creem que esse céu está sobre este lugar em nome de Jesus? O céu se abre e Deus desce. Onde existe a expectativa do coração, ali Deus está agindo, ali Deus está movendo o sobrenatural. Qual é a nossa referência? Vira a pessoa do seu lado e fala para ela assim: os céus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 1, 11 e 12. Se você vir lendo, desde do verso 1 em diante, você vai ver que tudo que Deus cria, Ele fala, e haja luz. Sim ou não? E haja luz. E haja separação entre terra e mar. E haja luzeiros, né? Separação entre dia e noite. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz através de uma palavra. Ele declara e as coisas, cria. Acontecem. Quando chega no verso 11, acontece um negócio interessante. Porque Deus, Ele muda o seu padrão. No momento da criação, Deus, Ele muda o padrão dele nesse verso. Depois Ele volta de novo e haja isso, e haja aquilo. E aqui em Gênesis 1:11 ele diz assim: e disse, quem disse? Deus. Fala comigo, Deus. Produza a terra relva. Quem produz? Quem produz? A terra. Deus, ele está dando uma
ordem, está dando uma direção, ele está liberando uma palavra de direcionamento. Produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, e sobre a terra. E assim se fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva. Quem produziu? A terra. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Deus, ele vem criando tudo com uma palavra, através do seu poder. Mas quando chega aqui no verso 11, ele dá uma direção à terra, para que ela produzisse. E quando ele dá essa direção, ele solta essa palavra, no final, no verso 12, nos mostra que a terra produziu. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Que Deus, ele é capaz de fazer do nada tudo. Aprendemos isso, sim ou não? Amém? Só que entenda uma coisa. Aquilo que Deus colocou dentro de você, Deus jamais vai fazer por você. Aquilo que Deus já te deu, a semente que Ele já colocou dentro de você, Ele jamais vai fazer acontecer do nada. Ele vai dar a ordem, Ele vai dar a direção para que você tire de dentro de você aquilo que Ele já implantou dentro de você, o potencial que já existe dentro de você lá da criação. Lá na criação, quando Deus, ele fala que Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, naquele momento Ele já colocou em você, em mim, em nós, tudo aquilo que nós precisamos para prosperar, para crescer, para avançar. E muitas vezes nós esperamos que Deus faça do nada por nós, e eu sempre bato isso nas minhas palavras. A gente fica espiritualizando tudo e tudo culpando Satanás, ou falando que não é a vontade de Deus. Mas será que eu olho para dentro de mim e falo, será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Será que eu dei o exemplo que eu tinha que dar? Será que eu me entreguei o bastante como eu deveria me entregar? Será que eu me esforcei o bastante para conquistar o meu sonho? Quando Deus fez a terra, Ele colocou dentro da terra um potencial escondido. E eu declaro em nome de Jesus, querido, existe um potencial escondido dentro de você que você não tem ideia da onde você pode chegar e aonde Deus pode te colocar através desse potencial. Só que isso precisa sair. E aí nós entendemos outra coisa, porque a terra, ela se dá conta daquilo que está dentro dela a partir do momento que Deus fala. E Deus está falando hoje em nome de Jesus, amém? Deus está falando ao teu coração hoje em nome de Jesus. E no momento em que Deus fala, a terra produza, ela fala, opa, eu posso produzir. Então eu vou dar o meu potencial, eu vou colocar o meu potencial para fora. E ali ela começa a criar suas vegetações, as suas árvores frutíferas, relvas, tudo começa a produzir, a sair de dentro da terra. E ela passa a dar frutos. Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias, e no 7º Ele descansou. Ele poderia ter criado tudo no estalar de dedos, sim ou não? Sim. Por que que Deus não fez? O porquê que apenas no estalar de dedos, Deus não criou todas as coisas? Poderia ter economizado tempo, sim. Que a palavra fala que um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser como um dia para Deus. Deus é eterno, Ele não se prende ao espaço, ao tempo. Então Ele poderia ter economizado um tempinho. Mas Ele quis fazer, porque Ele queria nos mostrar o poder do processo. Na minha e na sua vida existem processos,
ao qual são necessários nós passarmos. E nós percebemos que tudo que Deus faz hoje, tudo que Deus fez hoje, deu sustentação para aquilo que Ele ia fazer amanhã. Está conseguindo me acompanhar? Tudo que Deus fez hoje, Ele dá sustentação para o que vinha depois. Um exemplo claro e simples. Ele não criou o boi e depois Ele pensou: o que eu vou dar para esse bicho comer? Primeiro Ele criou o quê? O capim. E depois Ele criou o boi. Sabe por quê? Porque Deus não cria nada para passar necessidade, querido. Deus não te criou para que você passasse necessidade. Deus não te deu algo, não te deu uma empresa, não te deu uma família, não te deu filhos, não te deu sonhos para que você pudesse ser frustrado nisso. Deus não cria nada para passar necessidade. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, antes Ele já preparou a provisão. Antes da necessidade bater na tua porta, entenda uma coisa: Deus já preparou uma provisão para essa necessidade. Você só precisa enxergar isso. E nós só enxergamos quando nós olhamos para o alto. Só quando nós olhamos para o alto. É neste momento em que Deus nos mostra, é nesse momento onde as escamas caem. Isso nos mostra claramente no momento em que Agar está ali com Ismael, quando eles são expulsos, que na verdade ela foge nesse momento. E ela está num lugar chorando, porque acabou a água, estão no meio do deserto, ela está chorando, o filho debaixo de um arbusto, e ela ali chorando, desesperada. E aí chega um anjo para ela e fala assim: Agar, por que tu choras? O Senhor ouviu a oração do menino. Ela estava desesperada, chorando, se descabelando, mas o menino estava orando. Não adianta você entrar no desespero, querido. Não adianta você querer caçar aos seus olhos as coisas, porque quando nós entramos no desespero, nós temos os nossos olhos tapados. E a Bíblia diz que no momento em que o anjo fala com ela, naquele momento, ela abre os olhos e ela enxerga o quê? Uma fonte. E aí ela vai, pega água, bebe, dá água ao seu filho. Ou seja, a provisão estava aos olhos dela, mas ela não conseguia enxergar, porque ela estava focando no lugar errado. Ela esqueceu de olhar para os céus e estava olhando só para a terra. Mas no momento em que o meu socorro veio, em que o socorro dela chegou até a porta dela, a provisão chegou. Eu não sei qual a provisão que você veio buscar, qual é a provisão que você precisa, mas uma coisa eu sei: Deus já preparou para você em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Dê sua melhor salva de palmas então, querido. Aleluia. Terceira lição de hoje: respeite o processo. Respeite o processo. E não ignore, já é a nossa quarta lição, não ignore o potencial que Deus colocou dentro de você. Não ignore. Existe algo poderoso de Deus em você, mas você precisa entender isso. Lembra que eu falei no comecinho que Satanás ele tenta distorcer tudo que Deus cria, sim ou não? Certo? A sua vida inteira Satanás tentou distorcer a identidade que Deus tinha para você. A sua vida inteira Satanás ele tentou distorcer através dos teus pais, através de professores, de amigos na escola, o tempo todo. Ele vem tentando destruir a identidade de Cristo sobre a tua vida, dizendo que você não é nada, que você não é bom o suficiente, que você nunca vai conquistar nada. Talvez fazendo com que os seus pais te rejeitassem. Talvez você se sentindo a pessoa mais aberta, mais exposta aos perigos, porque as pessoas que mais precisavam te proteger, as pessoas que mais você confiava que tinham que te proteger, eram as pessoas que mais te feriram, que mais te abandonaram.
E aquilo fez com que a sua autoestima fosse destruída. E que você crescesse com uma certeza: eu nunca vou dar em nada. Meu casamento, eu não vou ter um casamento feliz. Eu não vou ser próspero. Eu não vou ter uma vida com Deus. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ou seja, sempre se desmerecendo. Só que lá em Gênesis, em Efésios 1:4. Efésios 1:4. A palavra diz assim: porque Deus nos escolheu nele. Fala comigo. Aonde Deus te escolheu? Fala comigo. Deus me escolheu nele. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você consegue entender que você não é fruto do relacionamento do teu pai e da tua mãe? Mas antes de Deus criar, Gênesis 1, antes de Deus criar aquilo que não existia, antes de Deus fazer do nada tudo, Ele já havia te escolhido nele. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quer dizer que Ele olhou para dentro dele e falou: o que eu posso tirar de melhor de mim? O que eu posso tirar de melhor de mim? E sabe o que Ele enxergou? Ele enxergou você. Ele enxergou você. Ele enxergou a tua casa. E aí Satanás, desde o dia que você nasceu, ele tenta dizer para você: você não é nada. Você é fruto de um acidente. Você é fruto, sabe, de uma camisinha furada. Você é fruto disso, você é fruto daquilo. Você não é amado. Você não foi desejado. Você só foi desejado por Deus, querido. Você só foi escolhido nele, antes da fundação do mundo. E aí, se você perceber, existem, em Gênesis 1:26, existe a criação do homem, sim ou não? Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o segundo padrão que Deus quebra na criação. O primeiro, quando Ele manda a terra produzir. E o segundo, quando Ele mesmo, com as suas mãos, cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que tenha Ele domínio sobre todas as coisas. Essa é a criação. É o momento onde Deus te escolheu nele. E aí, no verso 2, lembra que eu falei que para você formar, você precisa de uma matéria-prima? Deus, Ele só pôde formar no verso 2, no capítulo 2, verso 7, porque antes Ele já tinha criado. E aí, Gênesis 2:7, Ele fala: então o Senhor, Deus, formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. Sabe por que Deus teve a necessidade de soprar, querido? Porque Ele precisava tirar de dentro dele aquilo que Ele já havia escolhido: você. E no momento em que Ele forma o homem, Ele vai até as narinas do homem e Ele sopra. Porque Ele estava tirando de dentro dele todo o potencial que existia nele, que era você, que é você. E nessa manhã Deus nos trouxe aqui para que nós entendêssemos isso e que nós pudéssemos tirar e soprar para o mundo aquilo que existe de melhor em nós. Qual é o seu melhor, qual é o potencial que Deus escondeu dentro de você, querido, que precisa ser soprado para fora nessa manhã? João 1:1 diz que no princípio Ele estava com Deus, o verbo estava com... No princípio... Cadê? Vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que se foi feito
foi feito senão por intermédio dele. De quem que está falando? De Jesus. Sim ou não? Está falando de Jesus. A palavra está dizendo que Jesus ele estava no princípio da criação. Mas em Gênesis não se fala de Jesus. Fala de Jesus? Se fala do Filho? Não fala. Mas entenda uma coisa, como ele estava na criação? Através da palavra. Ele era o verbo. A gente tem a palavra, o verbo, como comunicação. Eu falo, você me entende, você fala, eu te entendo, a gente se comunica e as coisas andam. Mas antes do verbo ser usado para comunicação, o verbo era usado para a criação. E todas as vezes que o pai falava, e haja luz, o filho, o verbo, saía de dentro dele e criava todas as coisas. Você consegue entender por que em Jeremias 1,5 fala que Deus ele nos constituiu profeta às nações? Qual é a principal arma do profeta? A fala. Por isso que a Bíblia nos diz que o que mata não é o que entra, mas é o que sai. A tua palavra tem um poder de vida ou de morte sobre a tua vida e sobre quem estiver ao teu redor. Por isso, a partir de hoje, nós vamos ter a palavra de forma profética nos nossos lábios, declarando vida o tempo todo, amém? Em nome de Jesus. Você tem duas formas de enxergar um copo que está pela metade. Você pode enxergar ele como meio cheio ou meio vazio. O que está certo? O que está certo? Meio cheio ou meio vazio? Ambos estão corretos. Porque o copo está pela metade. O que muda? Perspectiva. Como é que você tem enxergado aquilo que Deus tem colocado na tua vida? Você tem enxergado como meio cheio ou meio vazio? Mas pastor, nós estamos passando uma crise lascada. Querido, momento de crise é onde os bilionários e milionários mais enriquecem. O dinheiro não some, ele só troca de mão. Crise é uma oportunidade para você prosperar. Mas você só vai enxergar isso se você tiver a ótica correta. E no momento que você enxerga, você começa a declarar a palavra. E todas as vezes que você fala, o Filho sai e cria. Quantos dizem amém para isso em nome de Jesus? Amém mesmo? Se coloque em pé então. Os músicos, se quiserem subir. Querido, eu tenho certeza que Deus, Ele fala ao seu coração nessa manhã. Com os seus olhos fechados. Que Deus possa, neste momento, começar a despertar dentro de você todo o potencial que existe aí dentro. Todo o potencial que Ele já colocou dentro de você lá na criação. Todas as sementes frutíferas que Ele já colocou dentro de você. Você não é uma pessoa qualquer, querido. Você foi chamado por Deus para realizar coisas poderosas e sobrenaturais. Não é à toa que Jesus ele fala que nós faríamos coisas iguais e até maiores do que as que Ele fez. É porque todo o potencial que existia dentro de Jesus, o Filho, está dentro de você. Porque nós fomos extraídos do mesmo lugar. Nós fomos extraídos de dentro do Pai.
Quando Deus olhou para a terra e viu a necessidade de mandar o Salvador, Ele tirou o melhor dele. Ele tirou o seu filho e enviou. E assim como Jesus foi enviado por um propósito, você e eu também fomos enviados para um propósito. E esse propósito, ele não para em nós. Esse propósito, ele se inicia através de nós. E eu quero convidar você, que quer viver esse propósito, querido, que quer viver todo o potencial que Deus colocou dentro de você, que você possa sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu sempre falo que o altar é o lugar onde tudo acontece, porque é onde a unção está. Que você possa vir para esse altar e se derramar, se prostrar diante dele. Nós não vamos orar por você. Esse é o momento onde você vai buscar por você mesmo. É o momento onde você vai rasgar o teu coração, vai se humilhar diante dele e falar para ele: Deus, eu quero me colocar diante de ti, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor me separou e preparou para mim. Todos os dias da tua vida foram escritos antes mesmo de você ter vivido o primeiro deles. Então, enquanto os músicos cantam e adoram, que você possa tomar esse passo de fé e fazer deste momento um momento de decisão e de transformação na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus.